que ela veio, né, toda essa questão da dengue. E, nesse sentido, os professores todos conheceram o projeto, se engajaram no projeto, e a gente não teve muita dificuldade, porque nós tivemos um envolvimento muito grande de todos os professores. Então não teve nenhum tipo de resistência, todo mundo entendeu que o projeto como um todo poderia ganhar, os alunos poderiam ganhar, a escola também? Sim, porque era uma realidade nossa, né? Então todo mundo abraçou a causa, viu que se a gente se abraçasse, a gente ia ter bons resultados, e envolvemos todas as disciplinas, né? Não só a biologia, como todas as outras. A química, que não ficou de fora também, né? É a química, a questão dos remédios que podem ser usados ou não. Exatamente. Inclusive, porque a dengue não se pode usar os medicamentos que têm o ácido acetil salicílico. Por que não usar? O que acontece esse princípio ativo no organismo humano, as drogas que podem ser usadas e os larvicidas, né? Por que ele mata em determinado ciclo de vida do mosquito. E por aí a gente foi aprofundando, eles foram dando ideias também e a gente foi seguindo. Foi atacando o mosquito por todos os lados. Por todos os lados, todos os lados. Ela falou que na história, por exemplo, você trabalhou a origem da dengue. Como é que foi? Como é que a dengue chega no Brasil? Olha, não se sabe direito, né? Muito provavelmente é uma doença que acontecia na África e, do mesmo jeito da febre amarela, teria sido trazida para as Américas pelo comércio de escravos. Mas, na realidade, não se tem muita certeza. No Brasil, a gente não tem registros históricos de dengue. Então, a primeira vez que a gente sabe que aconteceu dengue no Brasil é em 1982, em Boa Vista, no estado de Roraima. E aí, muito provavelmente, essa nossa epidemia veio do Caribe, que já tem a epidemia de dengue há mais tempo. Fala agora um pouquinho desse engajamento dos alunos, né, que a gente percebe no vídeo que todos eles realmente participaram ativamente do processo, né? Esse rap que eles cantam, esses textos do folder, tudo foi feito por eles? Tudo por eles. A professora de português, né, incentivou eles a fazer. Então, bastou que a gente incentivasse, eles usaram a criatividade deles, fizeram rap, os folders também foram produzidos por eles. Na aula de biologia, a gente, né, queria ver as larvas do mosquito, tudo. Eles coletavam e traziam para casa, para a escola, porque eles já estavam inteirados. É um atividade bom, né, porque a escola também é uma casa, é uma casa, ainda mais sendo trabalhado dessa forma. Exatamente. Né? E como é que você viu esse engajamento, essa criatividade toda aparecendo dos alunos a partir de um projeto? Na verdade, quando você trabalha, quando você sai da teoria e você vai para a prática, as coisas funcionam melhor, né? Porque se você fica na sala de aula só ouvindo blá, 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 tendo informações e você não vai colocar a mão na massa, que foi o que eles fizeram, para eles é mais simples. Quando a gente falou para eles que nós selecionamos os bairros, né? O professor de geografia fez isso, selecionou os bairros, 10 bairros da cidade, e cada sábado letivo, a gente teria que ir para um bairro fazer a ação naquele bairro. Então, ia um grupo de alunos, um grupo para fazer entrevistas, aqueles que tinham mais habilidade, né, na linguagem oral de entrevistar, já falavam, não, a gente quer fazer entrevista. O grupo que achava que melhor seria coletar os criadouros, então, aquele grupo. Então, sair um pouco da questão da escola, é você ultrapassar o muro da escola, você sair da escola e agir diretamente na comunidade. Né? Perceber o contexto, né, para trabalhar esse contexto. E a comunidade, como é que recebeu isso? Muito bem, né? Na minoria dos casos, algumas pessoas não queriam responder as perguntas, né? Mas exatamente, mas eles não tinham importância. Mas os alunos explicavam direitinho, né? Eles estavam bem informados, tanto que a maioria da população colaborou muito bem, né? Respondeu direitinho, com veracidade nas respostas. E a gente viu que teve parceria com rádio, com tiro de guerra. Essas parcerias também foram conseguidas com facilidade? Todo mundo entendeu o projeto? Olha, na verdade, para você começar a falar da dengue, a gente precisaria de trazer especialistas que entendessem do assunto para falar com os alunos e professores, né? Então, o que a gente pensou? Não, vamos chamar parceiros para esse projeto. Então, quem foram os parceiros? Nós convidamos a Consaúde, que é uma ONG, né, uma comunidade de saúde, desenvolvimento e educação, e convidamos o Tiro de Guerra para estar ajudando a gente, a Consaúde com o médico, o doutor Eduardo, para falar um pouco da doença em si, o que era a doença, quais os sintomas, o tipo de vírus. Capacitar mais os próprios professores também, né? Mas nós convidamos também alunos e parceiros para estar ouvindo também o médico, né? E depois a gente convidou o pessoal da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde lá do município,
e os agentes de saúde para estar falando um pouco do trabalho deles, como que era o trabalho, como é que eles faziam para combater. E em cada bairro que a gente ia fazer esse trabalho, a gente sempre tinha o cuidado de estar convidando esses agentes de saúde para estar acompanhando a gente, orientando de que maneira a gente poderia coletar, como é que você vai coletar esses criadouros? Tem que usar luva, né? Você não pode chegar lá e estar pegando. E que tipo de criadouros você pode, o mosquito se desenvolve, né? Então, eles acompanhavam a gente nesse sentido. O tiro de guerra, os meninos ajudavam a gente na coleta, depois esse lixo, a gente levou esse lixo para o aterro sanitário, né? Para ser despejado no aterro sanitário, porque a gente não poderia pegar esse lixo e deixar em outro local. Tinha que levar para um local apropriado. Então, o tiro de guerra nos ajudou nesse sentido. Os representantes de bairros... Antes de falar dos representantes de bairro, o tiro de guerra é propriamente o quê? Um serviço militar? É um serviço militar. Do Exército. Que lá tem o nome de tiro de guerra, pode ter outros nomes em outros lugares? Eu creio que sim. Ele alista um rapaz de 18 anos e durante um ano eles têm esse treinamento. Então, foi aquele que o rapaz falou. No primeiro momento, eles sentiram como uma obrigação. Né? Foi imposição do comandante dele. Mas do meio para o fim do projeto, eles já estavam engajados, porque estavam sabendo que estavam colaborando com a cidade deles, né? De maneira bem eficaz. E você ia falar da comunidade? Questão dos representantes de bairros, né? Por que a gente teve a preocupação em convidar os representantes de bairros para esse trabalho? Porque cada bairro tem seu representante. E o representante é para ver os benefícios, as melhorias para o seu bairro. Então, como era uma ação que ia melhorar no bairro também, a gente achou interessante estar convidando eles e eles abraçaram a causa e nos ajudaram, né, na questão das entrevistas, falando quais as causas que eles achavam que deveria a gente estar agindo mais no local, no setor, qual lado do setor que a gente poderia estar, qual quadra a gente poderia estar indo mais para a questão da conscientização. Então, e a comunidade, a gente teve até voluntários, pessoas que já tinham sido alunos na escola, ex-alunos, que ajudaram a gente também nessa questão. Professora, a gente também quer ir ajudar, a gente quer também se sentir ativo, a gente quer também ajudar nesse processo. A gente conseguiu levar bastante gente. Um excelente exercício de cidadania, né? Que traz para a prática aquilo que você falou no início do programa, né? Que todos têm que entender o problema como problema comum, né? Exatamente, né? Eu queria destacar o seguinte, né? Quando a gente trabalha a educação em saúde, o que a gente pretende? A gente pretende mudar comportamentos, né? Então, no caso da dengue, né? Jogar o lixo no local adequado, que ele seja coletado adequadamente e manter os seus quintais, as suas casas livres de criadouros do mosquito, né? Livres de locais onde o mosquito possa criar. E, para isso, somente a informação, que é o que a gente passa na sala de aula, não é suficiente. Então, acho que o projeto consegue juntar a informação e a prática, né, para que as pessoas realmente percebam que aquela informação não é algo que ele vai esquecer, que não vai servir para nada, mas que pode ser aplicável e como é difícil aplicá-la também, né? Mudança de comportamento é realmente delicado, né? Porque às vezes você pode até saber o que tem que ser feito, mas é preciso tocar em algum outro ponto para poder transformar realmente, né? Exatamente. Isso vocês viram que, num determinado momento, as pessoas foram trazidas para o projeto por muito mais do que informação, por emoção, por cidadania, por outras questões? Sim, sim. Os alunos, então, alguns que ficaram de fora no primeiro momento, né, do projeto, viram a empolgação dos outros colegas, no caso de ir às ruas, fazer as coletas e aplicar os questionários. Então, eles queriam já estar dentro do projeto, né, exercendo esse papel de cidadania. Porque, no primeiro momento, a gente falou que esse projeto seria interessante também para o conhecimento científico, mas também para a formação de cidadãos, né, enquanto transformadores de uma realidade. Porque o papel da escola hoje não é só passar conteúdos, né, ou então até prepará-los para um vestibular, é prepará-los para a vida e estar informando a eles da importância que eles têm e da força que cada um de nós temos para a mudança da nossa realidade. Né? Não adianta nós só esperarmos, como o doutor falou, né, sobre uma relação de todo mundo. Os médicos, o enfermeiro, a dona de casa na hora de ajeitar o seu lixo, né, a coleta de lixo da cidade. Principalmente, né, na época de chuva, que é onde tem o acúmulo de água limpa. Sem contar que a biologia estuda o quê? Estuda a vida. E a vida é a interação entre todos, né? É a questão socioeconômica, a questão cultural, é questão de cultura também, é questão ambiental. Então, você não tem como você trabalhar a biologia, o projeto Dengue, como eu coloquei no início, só em biologia. Você tem que envolver uma série de coisas, são mudanças de atitude, como o doutor acabou colocando. Você tem que interagir
não só, você tem que ter uma interação de todos, né, por exemplo, socioeconômico, porque a gente fez no levantamento, no questionário, a questão cultural, a questão socioeconômica de cada pessoa do bairro. Então, assim, a gente achava, a maioria, até alunos, professores, só pensavam o quê? Que os bairros periféricos eram que o caso da dengue era maior. E o resultado do projeto mostrou isso diferente, que foi o centro, a escola da gente, o setor que estava no centro, é que o índice da dengue foi maior. Ajuda a quebrar preconceito também, né? Verdade. A gente perceber Exatamente. que as coisas não são tão simples, né? Saber que as pessoas humildes sabem, né, guardar o seu lixo direitinho de forma correta. E até a questão do poder de consumo. O poder de consumo dos bairros de classe melhor, né, é muito grande em relação à questão dos bairros periféricos. Então, eles jogam lixo, tem um lote baldio do lado, ele acha que deve pegar o lixo e jogar lá e deixa lá mesmo, né? A gente está falando de ensino médio, a gente está falando de uma faixa etária que tem como um problema também muito próximo a questão da AIDS. Como é que a entrada da AIDS no nosso panorama sanitário, panorama de doenças do Brasil, afetou a visão das outras doenças? Veja só, a AIDS, né, ela traz para a sociedade, traz para a escola, né, temas bastante sensíveis, né? Então, vamos trabalhar com a questão da